estava escrevendo lá. Então, a questão número 4, letra A, né? Nós estamos corrigindo atividades da página 20 sobre a coesão, ok? Então, quem quiser ir escrevendo já, eu vou lendo e falando para vocês. Mas só as ruins são tocadas em alto volume, né? Ocorre a coesão por elipse, tá? Do termo músicas, tá bom? Que daí foi isso que aconteceu nessa atividade, tá? Ok? Então, essa daí é a resposta lá. Em mais, só as ruins são tocadas em alto volume, ocorre a coesão por elipse do termo músicas, né? Quando ele deixa de repetir. Na outra pergunta, da mesma letra A lá, ele diz assim, por que essa tirinha é engraçada, né? Por que a tirinha é engraçada? Porque a personagem, né? É uma personagem, essa daí tá uma mulher. A personagem associa o fato de músicas, né, ruins serem tocadas em alto volume, ok? Há uma provocação que ela chama, né, uma provocação a que ela chama de capricho, feita aos humanos pelo demônio, tá? Então, você pode ver que o título lá do quadrinho lá diz bem assim, né? Capricho do demônio, né? Então, é um capricho que só as músicas ruins sejam tocadas, né, pelos seres humanos ali, ok? Na letra B, tem uma outra tirinha. Tá tudo bem até aí, pessoal? Vão colocando ok para mim se vocês estão entendendo, estão respondendo, tá? Se está acompanhando, se precisa eu parar, se posso continuar. Beleza, Júlia, Thiago me deu retorno. Manu, Thaís, o resto da galerinha aí também dá retorno, tá? Na letra B, tem uma tirinha que diz assim: sou um cara negativo. Aí ele está em cima de uma rocha lá, né? Um sol quente, né? E ele lá. Quem me disse isso foi minha gerente de banco, tá? Aí ele pergunta lá também, né? A questão para a gente identificar qual é o tipo de coesão que existe. Lá quando ele diz assim, quem me disse isso, né? O isso foi minha gerente de banco. Ocorre a coesão por substituição, né? Quando ele substitui lá o pronome, pois o pronome isso substitui toda a oração do primeiro quadrinho. Quem me disse, né? Aí ele coloca lá que sou um cara negativo. Foi minha gerente de banco, tá? Então, quando ele usa lá, ele está substituindo o primeiro termo. Ok? Então, resposta lá, letra B, né? Quem? A palavra isso aí que feito. Foi minha gerente de banco. Ocorre coesão por substituição, pois o pronome
Isso. Aí toda vez que apareceu isso, vocês grifem. Substitui toda a oração do primeiro quadrinho. Quem me disse que gerente. Então, uma tão por substituição. Por que, que é necessário as coesões? As coesões são a repetição de palavras, tá? Quando você começa a repetir muito uma palavra, tudo bem. E você tá bom? No vestibular, no teste de trabalho, né? Tudo isso acontece. A outra perguntinha, também da letra B, diz assim: por que essa tirinha é engraçada, né? O humor da tirinha, ele tá quando o personagem diz assim, ó, cara negativo, né? Uma pessoa infeliz. Então, ao saldo negativo que ele teria no banco, tá bom? Então, o humor se dá aí. Ele é um cara negativo e o saldo bancário dele também é negativo, tá? Então, é isso aí. O humor ocorre na associação feita pela personagem. Então, isso aqui é o outro pontinho, vamos dizer assim, né? Da letra B, tá? O humor na associação feita pela personagem da expressão cara negativo. Uma pessoa infeliz ao saldo negativo que ela teria no banco. Tem? Então, ela usou mais dinheiro do que tinha no banco, né? E daí ficou devendo. Então, ficou com saldo negativo, né? Dizer, portanto, que foi o gerente que falou que ele é um cara negativo. Então, quebra essa questão da expectativa. Lembra que a gente falou que o gênero piada, ele tem essa quebra de expectativa também? Então, não tem. Depois vai comigo. Eu vou na rua, daí você vai, tá? Estou respondendo o Pedro aqui. Meninos, tudo bem aí? Podemos ir para a página 21? Já copiaram? Coloquem ok quem já copiou, que a prof pode passar para a página 21, tá? Vou fazer chamada de vocês aqui enquanto isso. Estou aguardando vocês confirmarem que eu posso ir para frente, tá ok? A Júlia já está ok. Cadê o Gabriel? Ele tinha entrado, caiu? Ele saiu, prof. Saiu? Ok. Então, tá bom.
Beleza. Terminou a Júlia? A Júlia já deu ok, né? Thiago, Jennifer, Bruno, terminaram aí? Podemos seguir? Ok, o Thiago também. Thaisa. Coloquei o nome da Thaisa ali. A Thaisa tá na aula, né? Peraí, deixa eu já corrigir aqui. Ou a Thaisa saiu também? Eu acho que a internet da Thaisa caiu, mas acho que daqui a pouco ela entra de novo. Deixa eu ver, né? Ela não tá mesmo agora. Beleza. Não, então tá certo. É que eu já tinha visto ela ali, daí eu ia corrigir minha chamada, né? Mas tá correto. Então, pessoal, vamos lá na página 21, tá? Manu, você lê para a prof, Manu, esse quadrinho aí, um trechinho, né? Do texto Guarani, de José de Alencar? Leio. Em resposta a essa ameaça, o indígena empurrou desdenhosamente com a ponta do pé a clavina que estava atirada no chão, como para exprimir que, se ele o quisesse, já teria abatido o tigre de um tiro. Os cavaleiros compreenderam o gesto, porque, além da preocupação necessária para o caso de algum ataque direto, não fizeram a menor demonstração ofensiva. Tudo isso se passou rapidamente, em um segundo, sem que o indígena deixasse um só instante com os olhos do inimigo. Com os olhos, o inimigo. Isso. Nós temos aí o pronome isso, né? E ele pergunta lá: esse pronome isso é um recurso anafórico ou catafórico, tá? Lembram que a prof explicou para vocês o que é anafórico e o que é catafórico, né? Tem aquele que retoma a palavra anterior e aquele que antecipa, né, o que vai ser dito. Então, aí você vai dizer se ele é anafórico ou catafórico. Vou deixar vocês pensarem aí um minutinho aí e me dizer se ele é anafórico ou catafórico. Daí eu vou colocar a resposta para vocês, tá? Só quero que vocês tentem identificar o que ele é. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. É o que, pessoal? Quem já identificou aí? A explicação do que é anafórico e catafórico, tá? Tá lá na página 16. Lembram que a gente estudou isso lá na página 16? Anafórico, 15, na verdade, lá, tá? Anafórico e catafórico. É anafórico? Isso, Manu, parabéns, tá? É anafórico, viu? Porque ele retoma os acontecimentos relacionados anteriormente, tá? Para você identificar se ele é anafórico ou catafórico, basta você analisar o contexto. Aí você vai ver se ele está retomando um assunto anterior ou se ele está antecipando algo ainda que vai acontecer, tá? Então, nesse caso aí, ó, você vai colocar lá na resposta lá, ó, número 5, né? Que ele trata, né, se de um recurso anafórico, tá bom? Trata-se de um recurso anafórico e vamos justificar por quê. Trata-se de um recurso anafórico que retoma os acontecimentos mencionados no parágrafo anterior, tá bom? Ok? É isso aí. Beleza? Quem quiser pode até colocar o parágrafo anterior aí junto na resposta, né? Abre um parênteses e coloca lá: o fato de o indígena ter empurrado a clavina e de os cavaleiros terem compreendido o gesto, né? Então, tudo isso o quê?
É o parágrafo anterior inteiro, ok? A questão número... O textinho lá, né, que vai responder a questão número 6 lá. Um Fusca de livros, né? Eu vou pedir para a Júlia. Júlia, você consegue ler? Você está num ambiente legal aí, Júlia? Pode falar? Prof, pior que né, tô com a alergia atacada e eu acho que eu não vou conseguir ler. Tá, verdade. Desculpa. Tranquilo, tá bem mal, hein, Júlia? Tiago, você consegue ler, Tiago? Sim, Então leia para Fusca de livros. Uhum. São iniciativas como esta que, apesar de localizadas, viram exemplo. Escolas municipais de Resende acabam de ganhar 9.000 livros da Fundação Volkswagen. O módulo Estudar para Valer, do projeto Entrem na Roda, entrega lotes de 100 a 200 títulos para formar rodas de leitura em colégios de ensino fundamental. 8 oficinas vão capacitar 280 professores e 40 gestores. Ok. Nesse texto aí, ó, que o Tiago acabou de ler para nós, também temos o pronome esta, né? Ele está destacado lá no texto. Nós vamos identificar também se ele é anafórico ou catafórico, ok? Um minutinho aí para vocês identificarem se ele é anafórico ou catafórico, ok? Daí eu vou colocar a resposta no chat. Oi? É catafórico. Isso, Manu, catafórico, né? Porque ele está antecipando uma iniciativa que a empresa ainda vai fazer, ok? É isso mesmo, tá bom? Vamos colocar lá, então, a resposta lá, ó, ficaria dessa forma. E copiar enquanto eu vou escrevendo. Trata-se de um uso catafórico que antecipa a iniciativa da empresa em doar 9.000 livros para as escolas da cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Ok? Copiem aí, 2 minutos para vocês copiarem, daí coloque ok quem já copiou, tá? Aí a gente vai explicar lá a questão número 7. Ok, o Thiago já fez. E vocês, meninas e meninos? Vamos lá, então? Ó, na número 7 diz assim, nessa pauta a Júlia e o Bruno lhe falaram. Observe a imagem que acompanha a notícia, né? Vocês estão vendo lá uma imagem, um desenho. Beleza, Manu, pode continuar enquanto a prof explica aqui. Como se dá a coerência entre o texto verbal e o texto não verbal, né? Ele está perguntando como é que se dá essa coerência entre a imagem, né, que é o texto não verbal, e o texto escrito ali, né? A imagem apresenta o quê? A imagem está mostrando um Fusca, né? Uma pessoa viajando com um Fusca, né? Com livros lá, dá para você olhar bem no banco de trás do Fusca, tá cheio de livros, né? Então, ela é coerente, né, com a ação de doar livros, ok? Então, vocês vão colocar lá a resposta da seguinte forma, tá? E a imagem representa uma pessoa viajando em um Fusca de livros. É coerente com o texto.
da notícia, por indicar que a doação de livros foi feita pela empresa fabricante do veículo e por aludir ao fato da leitura propiciar uma espécie de viagem. Resposta lá. Uma espécie de viagem literária. Ok? Minutinho aí para vocês copiarem. Aí confirmam para mim assim que vocês terminarem de copiar, por favor. Eu vou anotar aqui a chamada de vocês no meu caderno, que eu só fiz lá no terceiro ano. Hoje é dia 18, né? Ok. Já? Vão colocando ok que terminou de copiar, por favor. O resto, pessoal. Vamos lá, então, vamos para a página 22, tá? Thaísa, Bruno e Júlia, terminaram de copiar? Tiago? Tá, olha só. Na página número 12, agora é a aplicação do conhecimento, né? Então, vocês vão aplicar aí aquilo que vocês entenderam do conteúdo, tá? Na primeira pergunta, vamos responder a primeira pergunta juntos lá. Considere as sentenças, né? As sentenças que estão, as palavras em destaque lá. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminuiu consideravelmente seu poder de compra. 2. O governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Desse modo, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. 3. Embora o Brasil obviamente o problema da fome. 4. Choveu muito no inverno deste ano. Entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. As inspeções grifadas, nessa de negrito, não estabelecem relação de significado adequada
criando problemas de coerência. Em qual dessas afirmativas, né, dessas sentenças, a prof. leu, não há coerência, tá? Nos termos destacados. Qual vocês acreditam que é? Coloquem a resposta aí no chat, né? Tentem colocar a resposta para mim poder corrigir, tá bem? 1 minuto para vocês aí. 1 minuto é 1 minuto, tá? Agora é 10h30, exatamente. Aí vocês vão dizer se vocês acham que a alternativa A, B, né? Observem bem as sentenças e ver se ele tem coerência ou não. Já? Quem é que quer arriscar aí, colocar sua opinião? Vamos, meninos. Manu, qual a sua opinião, Manu? Júlia, Thiago? Professora, não sei, não. Não, Jennifer. Ok, Manu. Olha só, na questão número 1, ainda que os salários cada vez mais defasados, esse ainda que, tá? Não condiz com a resposta correta. E a número 3 também, ó, embora o Brasil, tá? Então, a alternativa que vocês vão marcar aí é a alternativa B, ok? Questão número 1, alternativa B, tá? 1B, tá bom? Na número 2, nós temos um texto lá, o vírus letal da xenofobia, né? E dentro desse texto, existe lá o finalzinho, a prof vai ler o finalzinho, que é onde que está a pergunta para a gente analisar. Devemos reparação, ainda que saibamos que a reparação total é uma impossibilidade, que essa marca pública já o assinala, não é uma oportunidade para ele e para nós. Então, a função anafórica, né, na expressão em destaque, refere-se no texto a quê? Né? Então, essa palavra lá, essa marca pública, ela é anafórica, ela está se referindo a um outro termo, né? Qual é o termo que ela está se referindo aí? Está se referindo à reparação total, à marca pública, ou está se referindo à impossibilidade de reparação total, à dignidade das pessoas que foi violadas por causa da xenofobia, né? Xenofobia, vocês sabem que é um tipo de preconceito, ou vocês acham que ela está destacando a espera de um segundo teste? Ó, pela eliminação, fica fácil você distinguir aí, pelo próprio título lá. Quem quer arriscar aí, por favor, a resposta? Não tem problema se caso errar, gente. O importante é vocês tentarem. Um minuto para vocês. Quem pode abrir o microfone e falar? Da outra vez a Manu deu opinião. Agora eu quero a Thaís, o Thiago, Júlia. Não tenho uma opinião para dar sobre esse tema. Ai. Letra A Manu achou ali. Olha, letra D, Manu. Letra D, dignidade violada, tá? Então, nesse caso aí, ele está se referindo... Isso, a Thaisa colocou lá também. Correto, Thaisa, a dignidade violada, né? Quando ele fala lá da xenofobia, essa é uma marca pública onde as pessoas vão levar, no caso, a ter a sua dignidade violada, né? Por causa desse preconceito. A questão número 3...
assim, ó, leia o texto a seguir e complete as lacunas, né, com os elementos coesivos, tá? Aí lá, ok? Eu vou pedir para a Thaisa. Thaisa, você consegue ler? Como é que está hoje seu microfone? Como é que está o ambiente que você está? Consegue ler? Senão vocês vão ficar só me ouvindo, daí vai ficar cansativo. Tá muito barulho aí? A Júlia não tá legal da garganta. A Manu e o Thiago querem ler. O Bruno não me retornou o áudio. Não sei se ele está escutando. Quem gostaria de ler? Ouvir, né? Se a minha voz for de andorinha, vou continuar lendo. Crenças mais resistentes do pensamento que imagina, à medida que eu for ler, eu já vou colocar o termo e vocês vão escrever aí nesse espaço que está em branco, tá bom? O áudio está cortando, né, Manu? Sua internet não deve estar legal, tá? Mas eu vou colocar igual as respostas ali no chat que vocês conseguem copiar, tá bom, Manu? Ok, uma das crenças mais resistentes, né, do pensamento que imagina a si próprio, né, a si próprio como, tá? Aí, como comparação, o mais moderno, democrático e popular do Brasil. É a lenda da inocência dos criminosos pobres. Por essa maneira de ver as coisas, um crime não é um crime. Se, tá? Condição, o autor nasceu no lado errado da vida. Cresceu dentro da miséria e não conheceu os suportes básicos de uma família regular, de uma gente do bem. De acordo, né? De acordo, ok? De acordo com as fábulas sociais atualmente em vigência, pessoas assim não tiveram a oportunidade de ser cidadãos decentes. E, por isso, tá? Por isso, ficam dispensadas de ser cidadãos decentes. Ninguém as ajudou, ninguém lhes deu o que faltou em sua vida, como compensação por esse azar. Devem ser autorizadas a cometer delitos, ou, no mínimo, considerar-se que não é justo responsabilizá-las pelos atos que praticaram, por piores que sejam. Na verdade, segundo, tá lá, ó, segundo, escrevam lá, a teoria socialmente virtuosa, não existem criminosos neste país. Não existem criminosos nesse país quando, tá? Quando se trata de roubo, latrocínio, sequestro e, tá? Outras ações de violência extrema. Tá bom? Tenham sido cometidos por cidadãos com patrimônio e renda superiores a determinado nível. E de quem seriam os demais casos e responsabilidades? Essa é fácil, a culpa é da sociedade, tá? Ali, a menos, né? A menos que. Menos, tá bom? Então, nesse caso aí, a alternativa, né, da questão número 2, é 2? Nós estamos na 3, né? Questão número 3 é a letra D, tá? Como se, né? E ele deu até uma dica, né, para nós lá, que ele pede lá qual é o elemento de coesão que ele quer, um elemento de comparação, né? Então, como os elementos de coesão ali desse texto. Na questão número 4, ele diz também, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa que preencha adequadamente as colunas, né?
Aí ele pede lá, ó, questões sobre virtude e honra são óbvias demais para serem negadas. Considere-se o debate sobre, né, sobre quem, tá? Sobre quem é vencedor da medalha, tá bom? Coração de Púrpura desde 1932. O Exército dos Estados Unidos outorga essa honraria a soldados feridos ou mortos pelo inimigo durante um combate, tá? Responderam lá a questão número 1, quem? No segundo, lá no número 2, indivíduos, né? Indivíduos os quais, tá? Indivíduos os quais, tá? Recebem vacinas que haja diminuição da circulação do agente infeccioso na comunidade. Ao diminuir o número de pessoas suscetíveis, diminui também a chance de transmissão da doença para todos, ok? Então, na número 2 lá, que e com que, tá? Com que. A número 3. No mês anterior ao ataque às Torres Gêmeas no World Trade Center, em Nova York, o FBI e a CIA receberam diversos indicativos. Algo grande, diversos indicativos, né? De que, tá? De que algo grande estava sendo tramado, mas não conseguiram conectar as pistas e prever o atentado, tá bom? A número 4. Algumas celebrações regionais, como o 20 de setembro, no Rio Grande do Sul, ou 9 de julho, em São Paulo, exaltam confrontos históricos, os quais, né, nem todos os brasileiros conhecem, porém, dos quais a população local fortemente se identifica, tá bom? A número 5, reencostado na confortável poltrona, Luiz Bernardo via desfilar a paisagem através da janela do trem, observando como aos poucos o céu de chuva, tá? O céu de chuva que deixara em Lisboa ia timidamente abrindo clareiras, pelas quais espreitava um reconfortante sol de inverno. Qual foi a alternativa, então, pessoal? Da número 4 aí, qual foi? Eu fui colocando os conectivos, né? As coesões. Letra D, certo? Ok? Tiago, leia para a prof. agora o texto 5, por favor. Para descansar um pouquinho, por favor. Crianças reagem ao estresse de modo parecido ao dos adultos. A pesquisadora Elizabeth Sussman, da Universidade de Penn State, comprovou a ligação entre o excesso de cortisol e de peso, notadamente nas garotas. Ela avaliou 111 meninos e meninas com idade entre 8 e 13 anos, à procura de sintomas de depressão e mediu os níveis de hormônio em amostras de saliva após atividades estressantes, como fazer contas mentais. Houve grande aumento de cortisol em todos, porém nas meninas isso apareceu diretamente associado ao ganho de peso. Uma das hipóteses é a interação entre as mudanças bioquímicas patrocinadas pelo estresse sobre o hormônio feminino estrogênio. O pesquisador Steve Garaski, da Universidade de Iowa, observou que o casamento entre a obesidade e o estresse começa cedo. Ele analisou crianças de 7 anos até jovens de 15 e verificou que entre aqueles que sofriam algum tipo de estresse, 56% tinham sobrepeso ou estavam obesos. Garaski constatou que o ambiente e o humor materno têm papel importante. Quando a mãe é estressada e as crianças vivem em uma casa com comida adequada, e talvez isso seja comida do conforto, como doces e chocolates, é possível que comam mais, diz o cientista.
Além da depressão, problemas socioeconômicos e falta de orientação para o futuro, estudos mostram que a falta de atenção dos pais em relação aos problemas dos filhos é outro fator que estressa as crianças. Ok. Então, nesse texto aí que o Thiago leu, o título do texto diz assim: ele também engorda as crianças, né? E ele pergunta lá: o título do texto é aparentemente incoerente? Durante a leitura, essa aparência de incoerência é desfeita pelo estabelecimento da referência textual que ocorre pela introdução, tá, pessoal? Lá no comecinho, ela começa a falar lá do exagero, né, do peso, do cortisol, tá? Então, assim, o título do texto está coerente com a matéria, né, que a gente lê, ok? Então, aí a resposta é letra B, tá? Então, essa aparência de descoerente termina quando você vê a introdução do texto, certo? A questão número 6, lá diz assim: os economistas são entendidos em mercado financeiro, né? Quem estuda economia vai trabalhar com o mercado financeiro. Os economistas descreveram os efeitos dos juros. Os juros são altos. Todos os efeitos são arrasadores, tá? Então, nós temos algumas sentenças aí que falam sobre a questão da economia. Assinale a alternativa em que as informações acima foram reunidas adequadamente, tá? Então, vocês viram que a gente tem 4 sentenças, né, dissociadas, tá? Elas estão separadas, as frases. Aí, logo abaixo, ela é formulada num único, né, texto, tá? Numa única expressão. E qual dessas expressões aí estão corretas, tá? 1 minuto para vocês tentarem responder para mim aí a questão número 6. Leiam as sentenças e tentem colocar a resposta aí. Qual vocês acham que é, tá? Minutinho para vocês, pessoal. Vamos lá? Estou aguardando um palpite de risco aí. Ok? Enquanto isso, estou só respondendo aqui os recados. Número 6, quem vai dar a resposta, por favor? Thaisa, qual você acha que está correto? Thaisa arriscou na letra C. Alguém fez diferente da Thaisa? Olha só, a letra C que a Thaisa julga ser correta diz assim: entendidos em mercado financeiro, os economistas descreveram os efeitos dos altos juros que são arrasadores, tá? É a que ela supõe. Agora eu vou ler para vocês a correta. Os economistas que são entendidos em mercado financeiro descreveram os efeitos arrasadores dos juros que são altos. Vocês viram aí o uso do conectivo que? Então, nesse caso aí da 6, a resposta correta é a letra E, tá bom? Ok? Vamos fazer lá a número 7, tá? Agora a questão número 7. Daí eu vou encerrar e deixar vocês terminarem em casa e me mandarem as respostas no privado, ok? Dessa atividade aí, desse restante de atividade, né? Vai ficar pouquinhos para vocês responderem, tá bom? Então, vamos lá. Distantes geograficamente, é natural que o português do Brasil e de Portugal apresentassem desde o período colonial traços linguísticos que os particularizassem e diferenciassem. Não é simples, porém, determinar em que momento isso passou a ocorrer mais fortemente. Os primeiros colonos que para cá vieram
século XVI, principalmente, passaram quase sempre por um processo de indianização, dada a precariedade da estrutura colonial do período. A partir, contudo, do final do século XVI ou início do século XVII, nas áreas centrais da colônia, Bahia e Pernambuco, houve núcleos de colonização que não se indianizaram, ao menos não intensamente. Esses novos colonos sentiam-se como exilados e não como brasileiros. Procuravam manter a cultura europeia, evitando as influências tropicais. Linguisticamente, essa postura parece ter desenvolvido uma norma conservadora que manteria o falar brasileiro relativamente intenso. As inovações que se processaram em Portugal, tá? Então, esse texto aí, ele fala sobre a formação linguística, né, no Brasil. Aí ele pergunta lá, assinale a alternativa incorreta, tá? Qual a alternativa lá de coesão que está incorreta? A alternativa incorreta na letra C, na linha 12, onde ele diz lá, a partir contudo, ó a falta de coerência, ó, sinta o som, a partir contudo, né, ó, você já percebe pela leitura ali que tem algo errado, tá bom? Então, nesse caso aí, é a letra C, tá? A número 7 é letra C. Pessoal, coloquem no chat aí se está entendido até aqui e se vocês podem responder as demais atividades e encaminharem. Se fica bem assim, para todos. Coloquem ok lá quem entendeu o que eu estou solicitando. A Manu, ok. Thaís. Júlia e Tiago, tudo bem? Então tá. Amanhã nós temos aula de novo, né? Então, até amanhã vocês vão mandar para mim lá as respostinhas de vocês. Vocês não precisam tirar foto da apostila inteira. Vocês só vão colocar lá a questão. A gente parou na 7, então você vai colocar 8, resposta tal, 9, tal, tal. Fazer assim um croquisinho, digita lá no celular de vocês e manda para mim, tá bem? Até amanhã. Aí a gente confere juntos, tá ok? Pessoal, beijo para vocês, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã sem falta, tá? Tchau.